Graça e paz, meus amados irmãos. Grande beijo a você que entrou agora, que está nos assistindo aí nesse momento e que estará assistindo depois também, né? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Deixa eu mandar uns directs aqui pra galera. Sejam bem-vindos. Estou mandando só um minuto. Estou mandando uns directs aqui para os irmãos, para que possam estar entrando aí ao vivo com a gente. Sônia está entrando aqui com a gente. Seja bem-vinda, Sônia. Deus abençoe a sua vida. Que Deus proteja a sua família, a sua casa. Camila Marcondes, sejam todos bem-vindos. Que Deus possa abençoar vocês hoje. Deixa eu me ajeitar aqui, porque eu tô com... Agora nós estamos melhorando os nossos aparatos. Lucilene, seja bem-vinda. Que agora nós estamos com um tripé aqui, mas eu não sei mexer muito bem nesse negócio. Mas estamos com um tripé. Tá ficando bacana, gente. Shalom, shalom, Marcondes. Que Deus possa te guardar, né, Sônia, nesses desafios que as nossas famílias nos fazem passar, mas Deus, ele sempre tem uma resposta positiva, ele sempre traz livramento e ele sempre mostra que ele é Senhor, né, sobre nós. E glória a Deus, seja bem-vinda, Lu. Vou botar um louvorzinho aqui enquanto isso. As pessoas estão chegando. Eu quero trazer uma breve palavra para você hoje. Hoje é quarta-feira e hoje o tema é por um milagre, né? Nós que estamos aí ainda em fase de transição para a quarentena e saindo da quarentena, mesmo com a presença do coronavírus, que ele permanece, mas pedimos a Deus que ele nos guarde, e ele tem nos guardado. Alguns que foram infectados e que nós conhecemos, que são próximos, glória a Deus, Deus tem operado. Aqueles que estão em Cristo Jesus e que nós conhecemos e que somos próximos, têm sido livrados, e glorifico ao Senhor por isso. E seja bem-vindo você, graça e paz por estar aqui hoje. E que o Senhor possa, de alguma forma, falar aos nossos corações, falar a vocês, falar a mim. E que ele possa operar milagres. Se eu aumentar o áudio aqui, para melhorar. Que ele possa realizar milagres em nós. Porque precisamos da intervenção desse Deus. E aí eu botei esse louvor, coisas maiores, porque... precisamos entender que Deus nos chamou para isso. Viver coisas maiores. E nós viveremos essas coisas maiores. Quero orar com você, primeiramente, enquanto esse louvor toca, enquanto as pessoas chegam, né? Pai, eu quero te agradecer por hoje e por ontem, os livramentos que o Senhor nos deu, os nossos discípulos e amigos que o Senhor guardou. Sabemos que alguns acontecimentos surgiram ontem à noite, que não é lícito comentar aqui, mas o Senhor mais uma vez mostrou que o Senhor é Deus e que o Senhor opera e guarda os seus filhos. Cremos que no final tudo ficará bem, porque é assim que diz a tua palavra. E nos revela hoje aqui o que o Senhor quer trazer,
o que o Senhor quer falar. Fala aos nossos corações e que aquele que precisar ouvir, que ouça que o Senhor está trazendo às igrejas e que possamos crer que o Senhor vai nos permitir a vitória. O tema hoje, Senhor, é por um milagre. Que possamos entender isso e viver esse milagre dia a dia e viver coisas maiores que o Senhor tem separado para nós. Assim agradeço e peço a sua bênção. Em nome de Jesus. Amém e amém. E Deus está preparando coisas maiores para nós. Algumas pessoas entraram, já saíram, mas para que você que permanece, que Deus possa te abençoar hoje e que você tome essa palavra no seu coração, como eu estou tomando no meu, ainda estou deglutindo esta palavra, saboreando-a, e que você possa acreditar que Deus tem coisas maiores para você. E para você que está assistindo e vai assistir depois, que essa palavra te alcance e que você possa render louvores e adoração ao nosso Deus, em nome de Jesus. E a palavra que eu quero compartilhar com você está em Lucas, no capítulo 9. É uma palavra conhecida, Lucas 9, a partir do versículo 10. Ele nos chamou para viver coisas maiores. Aleluia. Lucas, capítulo 9, versículo 10 ao 17. É um texto conhecido e pequeno que fala sobre multiplicação. Eu acredito que há um tempo de multiplicação chegando nos nossos celeiros, nos nossos lagares. Eu creio que Deus vai operar alguns milagres nesse tempo e nos próximos dias para alguns de nós. Eu vou baixar o louvor. Ih, rapaz, agora que eu levantei aqui, tocou mais alto. Você pode declarar isso? O que o olho não viu e que o ouvido não ouviu é o que Deus separou para mim e para você. Você pode repetir? O que o olho não viu e o que o ouvido não ouviu é o que Deus separou para mim e para você neste tempo, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus tem coisas maiores para nós. Eu quero ler, eu não marquei a hora. Ih, Jesus, não marquei a hora. Eu quero ler o Evangelho segundo Lucas, capítulo 9, versículo 10, começando na parte B do versículo 10, que diz assim: Jesus, a minha versão é a mensagem, tá, irmãos? Jesus levou-os para outro lugar. Eles estavam vindo de uma notícia ruim, né? João tinha sido decapitado, morto, mas João cumpriu o seu ministério, aquilo que foi chamado. Quando a gente cumpre o nosso ministério, nós podemos morrer em paz. O problema é quando não cumprimos. E aí eu quero perguntar já a você, antes de qualquer coisa, como está o seu ministério? Como está a sua chamada, aquilo que Deus te chamou, te convocou, os dons que Deus te deu para operar dentro do reino e transformar a sua vida e a vida das pessoas? Como que está o seu chamado? Como que está o seu ministério? Você tem cumprido aquilo que Deus te chamou para fazer? Você tem se entregado com excelência ao que Jesus te chamou para fazer? Porque ele também cumpriu o que veio fazer. Ele morreu para que eu e você nos realiançássemos uma nova aliança em Cristo Jesus. Você que ceiou no domingo, você ouviu isso sobre essa nova aliança. Você que não ceiou, você precisa estar ceiando, estar rememorando
essa ponte, este elo, esta nova aliança que Jesus fez através do seu sangue. Então ele cumpriu aquilo que veio fazer. Agora, e eu e você, nós estamos cumprindo aquilo que Deus nos chamou para fazer? Porque se nós estamos dentro do nosso chamado, meu irmão, algo poderoso acontece. Por quê? Porque por mais que os problemas venham, eles não nos abatem, porque dentro de nós opera uma força sobrenatural que nos dá resistência para continuar. E Deus opera a nosso favor porque estamos em contato direto com essa chamada e com esse ministério. Então, se você não está ou não se lançou o seu chamado de uma forma completa, eu te convido a fazer isso, porque você vai ver um sobrenatural operando na sua vida e na sua casa. Então, João cumpriu também o seu ministério. João o Batista, ele anunciou a vinda do Messias e ele foi decapitado, foi morto, mas cumpriu o seu ministério e foi para a glória. Então, às vezes a gente pensa, poxa, caramba, João morreu, mas ele cumpriu. O problema é se a gente morrer sem cumprir. Então eu te convido a cumprir o seu ministério, aquilo que Deus te confiou a fazer. E deixa ele operar milagres em sua direção. Deixa eu acender a luz aqui, para clarear mais. Aí melhorou a imagem. E aí vamos ler o texto então. Eu vou lendo pausadamente porque eu quero pegando o voo, né? Durante o debater durante o texto. Aí diz assim a parte B. Jesus levou-os para outro lugar, perto da cidade de Betsaida. Mas o povo descobriu e logo foi atrás deles. Então, a primeira coisa que nós observamos aqui, que é interessante, Jesus procurou um outro lugar, um pouco afastado, num lugar desértico, para ir com seus discípulos, para tentar descansar um pouco, sair daquele movimento. Mas o povo descobriu e logo foi atrás deles. A primeira coisa que a gente tem que entender, e nos dias de hoje, a coisa está um pouco esquisita, porque aqui nós vemos claramente que Jesus se distanciou e o povo foi até Jesus, correu até Jesus. Hoje as pessoas pensam que Jesus tem que ir até o povo. Não, Jesus não vai até você, você precisa ir até Jesus. Você precisa se apresentar a Jesus. Você precisa buscar Jesus. Jesus não vai até você. Aí as pessoas acham porque... não, o meu líder sumiu, o meu líder não vem até mim. Não, você precisa ir ao seu líder, porque ele não é adivinha, né? Ele precisa que você relate o seu problema, ele precisa que você informe o que você quer. Jesus sempre perguntou, o que você quer que eu te faça? Por mais que Jesus sabia que o cara era cego, ou por mais que Jesus sabia que o cara era coxo, que não andava, mas Jesus perguntava, o que você quer que eu te faça? Porque nós temos que entender o seguinte: para que nós possamos ajudar as pessoas precisam dizer que ajuda elas querem. Porque é muito ruim você ajudar alguém e depois a pessoa te responder, mas eu não te pedi ajuda. Então, aquele que necessita precisa ir até a fonte do milagre. E a fonte do milagre é Jesus. Então, se você precisa de Jesus, vá até ele. Não espere que ele vá até você, mas vá até ele. Deixa eu fechar aqui, irmãos. Desculpem. Então aqui, o povo, quando descobriu para onde Jesus estava indo, correram para lá. Correram para lá, foram até Jesus porque queriam de Jesus. Tudo bem que eles estavam interessados no milagre. Mas isso, a grande verdade é que a primeira coisa que atrai o povo é o milagre. As pessoas estão em busca de um milagre. E Jesus, ele opera esse milagre. Mas antes de fazer um milagre, ele opera na vida da pessoa. Ele prega o evangelho, ele apresenta as boas novas. Então ele começou falando aqui, Jesus recebeu todos com bondade. A primeira coisa que precisamos entender, quando alguém vier nos procurar, quando alguém vier te procurar, a primeira coisa que você tem que fazer, receba com bondade. Muitas vezes as pessoas vêm até nós e a gente começa, lá vem de novo.
Ih, aquela mesma coisa, ih, aquela mesma história. A gente às vezes corta a volta. Jesus e os discípulos estavam cansados, mas eles não cortaram volta daqueles necessitados. Receberam com bondade. Então, se alguém te procurar, receba com bondade. Esse é o primeiro exemplo nesse texto que Jesus dá. Ele recebeu ao povo com bondade, mesmo estando cansado, mesmo estando acabar de passar por uma experiência ruim, porque ele perdeu o primo, perdeu João Batista, perdeu aquele que era profeta e que anunciou a chegada dele. Mas mesmo cansado, mesmo passando por esse trauma, ele recebeu as pessoas com bondade. As pessoas não têm culpa daquilo que a gente sofre, ou das questões que nos alcançam. Nós temos que saber entregar as nossas dificuldades a Jesus, ou ao nosso líder, ou alguém que está acima de nós, e buscar essa orientação, e buscar a oração, entender que aqueles que vêm até nós procuram algo, e não é problema, procuram solução. Então receba primeiramente com bondade. Então Jesus recebeu todos com bondade, ensinou-lhes mais algumas coisas a respeito do reino de Deus. Porque ele estava vindo do meio de uma multidão para ficar sozinho, mas o povo soube que ele para onde ele estava indo e foi para lá. Chegando lá, Jesus o recebeu com bondade e começou a fazer o quê? Ensinar. Ensinar. A gente pode, ou Jesus pode, operar grandes milagres. Pode. Mas sem o ensinamento, aquele milagre pode não surgir grandes efeitos ou grandes transformações. Porque a gente aprende uma coisa, fome a gente tem todo dia. Problema a gente tem todo dia. Os problemas não acabam, a gente resolve uma aqui, amanhã vai surgir outro. E o problema é quando a gente acumula, que a gente sempre vai lançando os problemas para frente, uma hora aqueles problemas nos devoram. Então nós precisamos resolver os nossos problemas, precisamos resolver as nossas dificuldades, precisamos solucionar as questões que nos surgem. Mas sempre vamos ter um problema. E aí aquele problema precisa gerar em mim um ensinamento. Porque não adianta Deus operar um milagre dentro do meu problema se eu voltar a realizar ou voltar para aquele mesmo problema. Ah, Deus solucionou uma questão minha, Deus operou um milagre na minha vida, resolveu minha questão financeira, vamos falar em financeira, resolveu minhas questões financeiras. Beleza, ele resolveu, mas daqui a pouco eu caio no mesmo problema financeiro. Aí eu vou precisar de outro milagre financeiro. Aí eu vou ficar circulando, né, num círculo vicioso em volta do mesmo problema? Não, precisamos amadurecer. Precisamos amadurecer. E quando um problema Jesus nos soluciona, não vamos cair nesse mesmo problema. Ele tem que gerar para nós ensinamento. Então Jesus aqui começou a ensinar algumas coisas a mais sobre o reino. E curou os que precisavam de cura. Muitos precisam de cura hoje. Nesse período de pandemia, nesse período de quarentena, muitos são aqueles que precisam de curas emocionais, de curas psicológicas, até mesmo curas enfermidades do seu corpo, não só da sua alma. Mas essa cura precisa vir precedida de um ensinamento. O que isso me ensinou? O que eu posso aprender com isso? Até mesmo o corpo, independente de você, ele aprende. Quando ele recebe uma doença, ele gera anticorpos para que quando aquela doença se voltar, eu já esteja protegido, eu já saiba como não cair naquele mesmo problema. O nosso corpo já identifica isso naturalmente. E por que nós, que somos tão inteligentes, não resolvemos esse problema na nossa vida? Não podemos cair nos mesmos problemas ao que superamos. Por quê? Porque superamos. Então isso precisa gerar em nós experiência, isso precisa gerar em nós sabedoria, isso precisa gerar em nós aprendizado. Então Jesus, naquele momento ali, ele recebeu com compaixão, com bondade aquelas pessoas, ensinou a respeito do reino de Deus.
e curou os que precisavam ser curados. E aí, eu vou para o versículo 12. Vou afastar um pouquinho a câmera, né? Tá meio coisa nesse meio tripézinho aqui. Ih, opa, tem que aprender ainda a mexer aqui, gente. E no versículo 12 vem dizendo o seguinte: estava quase anoitecendo, e os 12 disseram a Jesus. E os 12 disseram a Jesus. Aqui eu achei interessante também. Estava quase anoitecendo, e os 12 disseram a Jesus. Isso demonstra para mim Fabiana Baracate. Ou seja bem-vinda, Fabiana, em nome de Jesus, que Deus abençoe a sua vida. Nós estamos falando aqui, hoje o tema é por um milagre, nós estamos falando aqui em Lucas, no capítulo 9, a partir do versículo 10, que fala sobre multiplicação de pães. Tá? Você que se desejar acompanhar, seja bem-vindo em nome de Jesus. Então no versículo 12, estava anoitecendo, e os 12 disseram a Jesus. Isso para mim demonstra uma falta de intimidade, na verdade. Porque mais ou menos assim, alguém quer falar alguma coisa para você, e ao invés da pessoa vir falar, não reúne uma patota, né? Reúne não, vamos só eu não, senão pode dar problema, vamos todo mundo. Demonstra um certo medo, né? Não vou lá não, sozinho não, porque Jesus, né, pode falar alguma coisa. Vamos todos nós então, porque aí não sobra para ninguém ou para todo mundo. Então, foram os 12 falar com Jesus. Foram os 12 questionar o que Jesus estava fazendo. Porque mais ou menos assim, filho feio não tem pai, aquela história, né? Ninguém quer assumir, né? Ninguém quer tomar posição. Então foram todos de uma vez só. E aí aqui disseram que os 12 disseram a Jesus: Jesus, estamos no meio do nada. Isso aqui é um deserto. Despede essa multidão para que eles possam ir às fazendas e às cidades ao redor procurar um lugar para dormir e algo para comer. Sabe o que eles estão dizendo? Jesus, eu não quero ter responsabilidade. Essa turma está aqui, está te ouvindo, está curando, mas nós não queremos ter responsabilidade não. Manda essa turma embora. Se alguém está faminto por Jesus, irmão, apresente Jesus. Se alguém deseja Jesus, irmã, apresente a Jesus. Não, a gente dá um jeito, não vamos enrolar e vamos dispensar, porque a gente tem mais coisa para fazer. Foi mais ou menos isso que eles falaram. Aí Jesus vai, aponta o dedo para eles e diz assim: vocês que vão dar de comer a eles. Vocês vão dar comida a eles. E aí eles reagiram, diz a palavra. Eles reagiram. Tudo o que temos são 5 pães e 2 peixes. A não ser que tenhamos de ir à cidade comprar pão para toda essa gente. E olha que havia mais de 5.000 pessoas ali, só homens, fora mulheres e crianças. E aí tem algo extraordinário aqui. Primeira coisa, Jesus disse: vocês vão dar de comer. E eles falaram: mas tudo que temos são 5 pães e 2 peixes. A grande questão é que o que para você não é nada, para Jesus é o suficiente. Nós temos... Eu quero parar um pouco nesse ponto aqui. Porque a gente fala muito de multiplicação. A gente quer que Jesus venha com uma intervenção financeira na minha vida. A gente quer que Ele nos dê casa, nos dê carro. A gente quer que Ele faça milagre. Mas só que Jesus, Deus, não é bruxo. Ele não vai fazer aparecer do nada. Ele não é mago. Ele é Senhor. E Ele vai fazer a conquista vir do que você tem, do seu potencial. Ele não vai fazer mágica e aparece uma casa, e aparece um carro.
Ele sabe que você tem potencial para conquistar. Ele já te deu autoridade. Ele te revestiu do sangue dele. Só que você e eu, muitas vezes, menosprezamos o que a gente tem. E diz que não tem nada. Só que o que para você não é nada, para Jesus é o suficiente para a sua conquista. Você precisa olhar um pouco mais para o que você tem. Jesus não vai fazer o milagre do nada. Ele vai fazer o milagre a partir daquilo que você tem. O que você tem? Qual o seu potencial? O que você sabe fazer? A partir disso, começa a desenvolver, meu irmão. Começa a desenvolver, meu irmão, o teu projeto. Começa a desenvolver os seus planos, as suas ideias. Para de ficar esperando que alguém te dê. Comece a criar, comece a desenvolver. A gente fica sempre à espera do favor das pessoas. Ah, me leva para tal lugar. Ah, faz isso assim para mim. Eu estou nessa dificuldade. A gente está sempre pedindo alguma coisa para alguém. Ei, começa a resolver os seus problemas, meu irmão. Começa a olhar para dentro de você, ver o seu potencial e desenvolve. Para de ficar amarrado e dependente de pessoas. Você depende de Jesus. E se ele está dizendo que o que você tem é o suficiente para ele multiplicar, então pegue aquilo que você tem e caminhe e faça. Ah, ele falou para os discípulos, vocês vão dar de comer a eles. Cada um olhou para o outro, mas eu vou dar o quê? Aí a gente fala, irmão, você tem condição de fazer, mas eu vou fazer o quê? Como? Não tem capacidade de olhar para dentro de si e enxergar o seu potencial. Parece que tem preguiça de olhar para as suas próprias capacidades e dons. Irmão, você se menospreza demais. Começa a saber que você é capaz e faça. Desenvolva. Nisso que você pensa que você não tem nada, para Jesus é o suficiente, porque ele vai fazer multiplicar. Estava conversando com um irmão agora há pouco a respeito da questão de carro, que aí comentou, ele nem entrou na live, acho que não entrou não, tá? Oh meu Jesus, tem que tocar no coração dele. Eu falei assim, não irmão, não é se Deus quiser não, é se eu quiser. Eu vou conquistar se eu quiser, porque Jesus já quer. Deus já quer. Ele só precisa que eu creia. Porque é a minha fé que me salva. É a minha fé que me cura. Não é a fé de Cristo. Não é a fé de Deus. Não, ele só vai fazer eu romper. Mas eu preciso acreditar que eu consigo. Você precisa acreditar que você pode. Você precisa acreditar que você vai romper. Você precisa desenvolver dentro dos seus dons os mecanismos para romper. Sabe por quê? Porque ninguém vai dar nada a você de mão beijada, nem eu. Eu posso até te ajudar, te orientar dentro dos seus projetos para te ajudar aí. Mas você tem que me apresentar o que você tem. Qual é o pão que você tem? Qual é o peixe que você tem? Então vem cá, vamos trazer isso aí e vamos fazer isso multiplicar. Isso está escrito, irmão. Está na Bíblia, é isso que é. É assim que funciona. Você se menospreza demais e fica o tempo todo esperando o favor das pessoas. Me empresta isso. Você só consegue desenvolver com as ferramentas dos outros. Ei, olha para dentro de você as suas próprias ferramentas. A gente estava relembrando algumas questões, eu e Viviane aqui. Quando a gente não tinha carro, a gente ia a pé, meu irmão. A gente ia a pé, meu irmão. Quando a gente não tinha o que fazer, não tem trabalho, não tem serviço, a gente ia arrumar alguma coisa para vender. Quantas vezes a gente foi de ônibus a Friburgo lá fazer compra para revender? Porque precisávamos criar alguma coisa e é aquilo que a gente tinha no momento. Só que conforme a gente foi avançando, foi crescendo, foi estudando, foi pegando experiência, foi gerando e melhorando o nosso potencial, começamos a desenvolver outras atividades.
Nos formamos na faculdade, estudamos, passamos em concurso público, começamos a avançar dentro do potencial que nós tínhamos. E aí nos permitiu chegar onde estamos hoje, que ainda é pouco, porque nós queremos mais, avançar dentro do nosso potencial. E Jesus vai fazer multiplicar. Eu quero incentivar você a multiplicar. Muitos saíram e não estão conectados e perdem essa palavra. Glória a Deus, que assistirem depois. Mas também se não assistir e não quiser romper, o problema vai ser seu, meu irmão. Porque ninguém vai deixar de avançar por causa de você. Mas você pode deixar de avançar por causa de você. Porque você estagnou. Porque você está sempre à espera de um favor. O único favor que foi feito para você foi o de Jesus, que foi a graça. E mesmo assim foi imerecido, porque você nem eu merecemos. Mas ele fez. Agora, chegou a hora de você colocar na mesa o que você tem para Jesus multiplicar. Deixa o Senhor romper com o sobrenatural daquilo que você tem. Daquilo que você tem de potencial, daquilo que você tem de conhecimento, daquilo que você tem de material em casa. Tem um irmão, que ele não tem material não. Ele não tem coisa para vender não. Mas ele arrumou lá uns pedacinhos de madeira e umas ferramentas e começou a construir coisas de madeira para vender. É o que ele tinha. Eu não tenho, eu preciso de dinheiro, mas eu tenho umas madeiras aqui e tenho umas serras com os pregos e martelo. Vou construir banco. Construiu o banco e vendeu. É o que ele tinha? Era aquilo. Deus fez multiplicar. Jesus fez multiplicar. Então você tem potencial, meu irmão. Não estou brigando com você, não. Eu estou te incentivando a enxergar o seu potencial. Você não precisa de ninguém além de Jesus para multiplicar aquilo que você tem. Analisa o que eu tenho, o que eu posso usar, Jesus. Se você não está enxergando, fala com Jesus, porque os discípulos também não enxergavam, não. Os discípulos falaram assim, nós que vamos dar de comida, mas nós não temos nada. Não tem, não? Em Marcos, se você for olhar esse mesmo texto, ele pergunta lá, mas o que vocês... Nós não temos nada. Em Marcos ele fala, nós não temos nada. Mas Jesus, não tem, olha direito. E aí eu falo com você, olha direito. Às vezes você pensa, poxa, mas como é que eu vou avançar na minha vida? Eu não tenho nada para usar. Olha direito. Talvez você não esteja conseguindo enxergar. Mas que tem, tem. Se você não enxerga, pede Jesus para te mostrar. Jesus, o que eu posso usar para me avançar na minha vida? Como é que eu posso fazer para voltar a estudar? Como é que eu posso me ajustar no meu tempo? Começa a refletir sobre aquilo que você pode fazer e faz. Meu sonho é continuar os meus estudos, então ajuste o seu tempo. Mas eu fico cansado. Meu irmão, Jesus estava cansado. Foi para o deserto, porque ele imaginou lá não vai ter ninguém. Só que quando ele chegou lá, o povo já tinha chegado inteiro. Aí ele foi dormir? Não. Não, ele não foi dormir. Ele recebeu o povo com bondade. Depois começou a ensinar acerca do reino de Deus. E fez milagre. Mas ele estava cansado. Meu irmão, vence o cansaço. Quem precisa romper, vence o cansaço. Cria rotina. De tal hora a tal hora eu vou fazer tal coisa. Cria um cronograma no seu dia e separa o tempo, organiza o seu tempo, que você vai ver que você vai ter tempo para fazer muita coisa. Essas lives que nós fazemos diariamente, não é para o nosso lazer, não. É para Deus gerar em você crescimento. Porque nós podíamos estar fazendo outra coisa.
Inclusive, ao final, eu vou estar falando sobre as células, que a gente vai suspender. Toda quinta-feira a gente estava fazendo célula. Toda quinta-feira. Só que hoje na célula só fica eu e Marcondes e Jefferson. É uma pequena célula de homens. E eu não preciso, porque eu já estou com eles sempre. Eu estou com eles na igreja. Tudo que eu vou fazer, eles estão junto comigo. Então, amanhã já não vai ter célula, eu vou suspender. E nós vamos reformular para poder melhorar essa questão de célula. Aí a gente faz. Até então, a célula está suspensa às quintas. Não vai ter mais. Por quê? Porque eu posso usar o meu tempo para outra coisa. É 1 hora que eu fico aqui para que você tenha vida. Para que gere em você um sobrenatural, fé. Porque eu acredito que você é capaz de romper, meu irmão. Que você é capaz de romper, minha irmã, com aquilo que você tem. Algumas das pessoas que eu estou vendo conectadas aqui já precisou de recurso financeiro e começou a pegar coisas para vender. E começou a vender, começou a ganhar. Outros aqui começou a fazer um bico, seja como costura, seja como fazendo venda revendendo, né, outras coisas, e surgiu um dinheirinho. Então você precisa analisar o que eu posso fazer. Vamos me organizar o meu tempo. Tem pessoas aqui que eu sei que querem estudar. E você pode fazer. O que você tem? Apresenta a Jesus que ele vai multiplicar. Jesus vai multiplicar e te permitir romper e vencer com aquilo que você tem. Mas nós precisamos continuar por causa da hora. Né? Já é 8h10. Eu quero continuar com você. Mas esse ponto aqui é extraordinário e importantíssimo. Porque muitas pessoas não estão avançando porque estão dependentes dos favores dos outros. Mas Deus quer que você construa a sua própria trajetória dependendo somente dele. E você pode. Com o quê? Com o que você tem. Jesus vai fazer multiplicar. Assim como nós falamos na semana passada sobre o azeite da panela, aqui também Jesus está fazendo multiplicação. Interessante que Jesus me deu essa palavra hoje. Agora que eu estou lembrando que nós falamos também na semana passada sobre esse milagre da multiplicação. Isso significa que Deus está numa linha de raciocínio aqui, está numa linha de ensinamento, querendo fazer você multiplicar com aquilo que você tem, mas você precisa enxergar e apresentar isso que você tem a Jesus para ele fazer multiplicar. Em nome de Jesus. E aí Jesus insistiu. E aí orientou seus discípulos. Olha só. Isso aí que você está pensando que é pouco, para mim é o suficiente. Vocês vão fazer o seguinte. Mandem que se assente em grupo de 50. Junte o pessoal aí. Forma grupo de 50. Jesus começou a formar célula ali. Olha só, meus 12, eu vou ensinar vocês a fazer célula. Reúne aí grupo de 50. Tinha mais de 5.000. Reúne aí essa turma, organiza tudo em grupo de 50. Que vocês vão ver o que é trabalhar na visão celular. Jesus começou ensinando ali para eles. Lógico que eu estou fazendo um paralelo, né? Para mexer com você. Mas ele mandou reunir o povo, as pessoas, em grupos de 50. E eles obedeceram. E logo todos estavam acomodados. Reuniu os grupos de 50, acomodou a todos. 12 discípulos reuniram mais de 5.000 pessoas em grupos de 50. Organização. Organização. Você viu o primeiro passo para o milagre? Não sei se você está acompanhando e está entendendo. Primeiro, Jesus perguntou a eles, o que vocês têm? Vocês têm o quê? E aí Jesus pergunta para você, o que você tem?
Ah, eu tenho 5 pães e 2 peixinhos. Beleza. Então agora vamos organizar? Se é isso que você tem, agora vamos organizar. Porque Deus não vai fazer um milagre, nem Jesus vai operar um milagre na sua vida bagunçado como você está, não. Você precisa organizar as coisas. Organizar os seus horários, organizar a sua agenda. Eu não estou brigando com você, não. Eu estou incentivando você. A palavra que o Senhor me deu foi forte, mas eu estou amenizando para você. Para você, por amor. Então, não dá para ser bagunçado. Tem que organizar. Organizar horário, organizar estratégias, organizar as formas de trabalho, como que você vai operar aquilo que você tem, vai operacionalizar. A gente te ajuda, você não está sozinho nessa não. Ali os discípulos não estavam sozinhos não, Jesus estava ali, organizando a coisa. Aí falou, ó, beleza, agora vamos organizar. Aí ficou tudo o quê? Acomodado. O que é acomodado? Cada coisa no seu devido lugar. Isso que é acomodado. Se alguém está acomodado, não é parado não. A gente que fala, ele está muito acomodado, ele está parado, relaxado. Não, acomodado é estar no seu devido lugar. Aquele que está acomodado, na verdade, o termo é preguiçoso. É aquele que não gosta de fazer. Vai sempre ficar nessa. Nunca vai sair dali. Porque é preguiçoso. Não quer se lançar os projetos, não quer arregaçar as mangas e fazer e apresentar o que tem para Jesus para ele operar. Então esse não é acomodado não, esse é preguiçoso. Acomodado é quando as coisas estão nos seus devidos lugares, organizadamente. Então ficaram todos acomodados. Aí ele fez o quê? Tomou o pão e os 2 peixinhos. O que ele fez? Tomou o pão e os 2 peixinhos. O que era isso? Era a única coisa que eles tinham. Qual é a única coisa que você tem? Você apresentou aqui, está aqui. Ah, isso aqui é tudo que eu tenho. Então vamos organizar? Organiza o seu dia, organiza a sua casa, organiza a sua vida, organiza o seu trabalho, organiza as questões da sua família. Vamos começar a organizar, porque na bagunça que tá, você não vai conseguir nada. Sua cabeça vai ficar cheia de problema. Você não vai conseguir nem raciocinar. Você não vai saber nem o que pensar. Você vai falar assim, ó, caramba, eu não sei nem por onde eu começo. Se você usa essa frase, caramba, eu não sei nem por onde começo, significa que tá tudo uma bagunça. Então você precisa organizar. Vamos organizar tudo. E aí Jesus falou, organiza, acomodou? Cadê o que vocês têm? Me dá aqui. Tomou os 5 pães e os 2 peixes. E ele fez o quê? Ó, olhou para o céu. Aleluia. Aí ele pegou aquilo que para você é pouco, aquilo que para você não é nada, para Jesus, nas mãos de Jesus, é o suficiente. Jesus olhou para o céu e orou. Às vezes a gente recebe assim, irmão, ora por mim. Tá, ora por você, mas orar pelo quê? Você não me apresentou nada. Não, ora pela minha vida. Tá, mas orar o que na sua vida? Tem que ser específico, irmão. Aqui, Jesus foi específico. Ei, me dá aí, o que vocês têm? 5 pães e 2 peixes. Me dá aqui, bota na minha mão. Botou na mão, pegou. Aí ele fez o quê? Diz o texto o quê? Olhou para o céu. Ó. E orou. Ao mistério. Orou. E abençoou aqueles dons. E abençoou aqueles projetos. E abençoou aquele pão. E partiu. E entregou a quem? Os discípulos. Junto com o peixe. Jesus pegou o que tinha. Que para você não é nada. Mas para ele é o suficiente. Ele apresentou os céus. Ele orou. E devolveu para quem? Para os discípulos. A gente sabe muito bem que esses peixes eram de um meninozinho que o apóstolo André recolheu. Saiu do meio do povo. Foi para a mão dos discípulos. Para ir para a mão de Jesus. Porque tem uma ordem. Aí. Saiu da mão do povo. Veio para a mão dos discípulos
para chegar nas mãos de Jesus. A gente precisa entender que não se pode queimar etapas. A gente precisa seguir uma ordem. Não adianta eu falar com Jesus para ele multiplicar aquilo que eu tenho se a minha vida ainda está uma bagunça. Eu preciso organizar. Porque ele vai multiplicar e aquilo não vai resolver o problema. Pelo contrário, vai se tornar um outro problema. Porque agora você multiplicou, mas a sua vida não está organizada. Você não tem como encaixar aquela multiplicação dentro do seu projeto de vida. Dentro do seu ritmo, dentro do seu dia a dia. Então não dá para a gente queimar etapa. Veio do povo para os discípulos, dos discípulos para Jesus. E da mesma forma, voltou em ordem, porque Jesus não deu para o povo. Jesus deu para os discípulos. E os discípulos deram para o povo. Porque tem essa hierarquia para a gente respeitar. Jesus entregou aos discípulos. Então, o grande elo de Jesus para o povo eram os discípulos. Então, esses discípulos que estavam próximos a Jesus tinham seus benefícios. E aí, Jesus entregou aos discípulos para que fosse distribuído à multidão. E aí Jesus deu graças, reuniu tudo, entregou o discípulo. Toma, discípulo, dá para o povo. Toma, discípulo, dá para o povo. Toma, discípulo. Os primeiros que receberam foram os que estavam próximos a Jesus, eram os discípulos. Aqueles que estavam sendo preparados. Ei, Deus está te preparando para alguma coisa. Começa a reunir o seu pão e o seu peixe e apresenta ao Senhor Jesus. Travou, mas voltou. Deixa eu olhar a hora. Apresenta ao Senhor Jesus, falta 10 minutos. E ora, porque Ele está querendo multiplicar. Ele está querendo fazer, não queima etapa não. Organiza a sua vida. Organiza os seus projetos e deixa Jesus multiplicar. Organiza tudo, deixa tudo direitinho. Apresenta a Jesus o que você tem de potencial. E apresenta a Ele vai te devolver multiplicado. Tudo que você tem de potencial, que você acha que não é nada, apresenta a Jesus, porque para Ele é o suficiente. Ele vai devolver para você multiplicado, porque Jesus não quer para Ele não. Às vezes a gente pede uma oferta a você vai lá e fica minguando, né? Não, eu vou dar. Jesus não quer nada para Ele não. Ele quer que você entregue aquele pão ou aquela semente, porque Ele quer fazer multiplicar. A gente não entende o que é multiplicação, por isso a gente não vive o milagre. Porque a gente acha que o que a gente tem não é nada, mas para Jesus é o suficiente. Então, se Jesus te pedir uma oferta, entregue a oferta, porque Ele vai fazer multiplicar. Então, se você tem um potencial, comece a trabalhar em cima desse potencial e apresenta a Jesus, apresenta os céus e ore, porque vai retornar tudo multiplicado para você. Jesus começou a passar o pão, Ele já tinha agradecido ao Senhor, dado graças. Por quê? Porque Ele agradeceu, porque Ele já sabia que quando a gente apresenta tudo aos céus, tudo é multiplicado, tudo é potencializado. Se você ainda não está vivendo o seu ministério com Jesus, vive, começa a apresentar esse ministério falido que você está a Jesus, porque Ele vai fazer multiplicar, porque Ele tem esse poder. E Ele começou entregando o pão para os discípulos, e os discípulos foram entregando o povo, e o pão não acabava, e o peixe não acabava, e ia multiplicando, porque para Jesus não tem fim. Tudo que Jesus multiplica não para de multiplicar se você continua obedecendo a voz dele. O que Jesus disse? Ei, discípulo, vocês que vão alimentar o povo. Então, enquanto tiver povo com fome, eu não paro de multiplicar. Jesus está falando o seguinte para você: ei, você tem um potencial, entrega esse potencial para mim, vem para minha casa, vem trabalhar no meu favor, vem trabalhar no meu reino, porque eu vou devolver multiplicado. E enquanto tiver gente precisando de mim, eu vou continuar multiplicando na minha vida. Eu também tomei posse dessa palavra, e se eu fosse você, eu tomaria posse, porque quando você entrega o que você tem, quando você entrega o seu potencial a Jesus, aos céus, Ele retorna multiplicado, e enquanto faltar pessoas a serem alimentadas, Ele vai continuar entregando na sua mão, porque Jesus não entrega na mão do povo, Ele entrega na mão dos discípulos, e a partir dos discípulos vai para o povo. Jesus entregava os discípulos, os discípulos passavam para o povo, e aquilo não parava de multiplicar, e a palavra diz que todos foram saciados.
todos foram saciados. Quem que trabalhou na obra? Os discípulos. Quem que foi alimentado? O povo. Sobrou comida para o povo? Não. Mas sobrou para os discípulos. Porque Deus, ele supre o povo, mas ele prospera são os discípulos. Ele alimenta o povo, mas ele faz prosperar são os discípulos. Ele faz milagre para o povo, mas somente quem tem ministério e quem vive discipulado é que Deus faz romper o ministério. Diz aqui o seguinte: depois que todos comeram, até ficar saciado, foram recolhidos 12 cestos. Eram quantos discípulos? 12. Sobrou quantos cestos? 12. Quantos discípulos? 12. Quantos cestos? 12. Quem vive para o reino, prospera no reino. Mas não prospera lá no céu, não. Lá o galardão está garantido. Lá traça não come. Mas o resultado é aqui na terra. Quem vive o reino, Deus manda milagre, poder, multiplicação, que vai fazer alimentar o povo. Vai suprir a necessidade do povo. Mas para os discípulos, sobra cesto cheio. Quero dizer para você que Deus tem te chamado para você cumprir o ministério. Porque Ele quer com você é cesto cheio. Não é só suprir necessidade. A gente pensa muito mesquinho. A gente fala, Senhor, supre a minha necessidade. Que suprir necessidade? Ele quer te dar cesto cheio, meu irmão. Para aqueles que vivem a obra, que são discípulos de Cristo, o que Ele tem não é só saciar a sua necessidade, não. É te entregar cesto cheio. Do seu cesto, você vai suprir a necessidade do povo. Não tenha medo disso. Você pode suprir a necessidade do povo, mas não vai faltar para você. Depois que todo o povo tiver saciado, você ainda vai ter cesto cheio. Era a palavra que o Senhor pediu para eu compartilhar com você hoje. Por um milagre. A palavra diz que o justo nunca mendigará o pão. Por que muitos de nós têm mendigado? Porque não têm vivido na justiça do Senhor. Tem tentado fazer a sua própria justiça. Tem tentado fazer a sua própria vontade. Mas Deus tem chamado os seus discípulos ao ministério. Ei, Ele vai fazer multiplicar com o que você tem. Ele vai suprir a necessidade do povo, mas vai manter o seu cesto cheio. Eu quero louvar o Senhor pela sua vida. Eu quero louvar o Senhor pelos ofertantes fiéis que têm ofertado no Milho Itaboraí. Eu quero abençoar a vida dos dizimistas fiéis que têm dizimado no Milho Itaboraí. Nós fizemos alguns investimentos lá, irmãos, que eu pensei nesse início de mês. Eu falei, Senhor, eu vou fazer pela fé. Porque nós estamos preparando a igreja para receber os discípulos de Jesus. Porque o Senhor falou que as pessoas que estiverem ali debaixo desse discipulado vão ter cesto cheio. Isso é uma promessa que Deus fez para mim. Ele falou, aqueles que andarem debaixo do seu discipulado vão ter cesto cheio.
para suprir o povo. Mas o cesto vai ser sempre cheio. E aí eu quero abençoar a vida de você que está dizimando, ofertando e primiciando ali. Porque eu comecei um mês fazendo, a gente fez algumas reformas, algumas melhoras pequenas lá, para receber as pessoas que vão chegar agora no pós-quarentena. E compramos já, está chegando o termômetro infravermelho, melhoramos o altar e vamos melhorar mais algumas coisas, mas eu fiz um ato de fé. E aí quando foi chegando no meado do mês, eu falei, Senhor, nós temos compromisso para pagar, mas eu fui pela fé no Senhor. E porque nós temos alguns compromissos com som, com a internet que a gente colocou, conta de luz, e alguns compromissos que a gente, e mais a manutenção da igreja, né? Alguns compromissos, irmãos, naquela mesma semana, Jesus mandou muita oferta através dos seus discípulos. E nós já conseguimos, e dessas ofertas, nós pagamos o que tínhamos comprado para reformar, para dar aquela melhora, nós compramos as coisas que precisavam na igreja ali para manutenção mensal, né? Nós pagamos o som, pagamos a internet, pagamos a conta de luz e ainda deu para comprar o termômetro de infravermelho. Sabe quem faz isso? Jesus. Ele pega aquilo que você pensa que é pouco e diz, comigo é o suficiente. Apresenta a mim e deixa que eu faço. E ele faz. E da mesma forma ele vai fazer na sua vida. Eu quero abençoar você. Eu quero dizer que Deus vai fazer na sua vida. Mas é preciso você organizar a sua vida, a sua casa, a sua família. É preciso você analisar o que você tem. Qual é o seu potencial. Enxergar isso em você. Mesmo que para você pense que é pouco. Mas enxerga isso. Cumpre o seu ministério. Deus tem um chamado lindo na sua vida e você está parado. Por quê? Cumpre esse ministério. Porque aí você se torna esse discípulo do reino. E aí Deus vai pegar, Jesus vai pegar isso que você pensa que é pouco e vai falar, não, para mim é suficiente. E aí ele vai pegar isso e vai devolver para você multiplicado. E vai vindo, e vai vindo. Aí você vai começar a compartilhar. Toma povo, toma povo. Aí começa a vir os seus discípulos. Aí você começa a levantar os seus 12. Aí você começa a ajudar as pessoas através da multiplicação que Deus fez. Depois que você sacia todo mundo, você vai olhar para você e vai, caramba, o meu cesto permanece cheio. Essa palavra que eu queria compartilhar para você. Estamos encerrando. E eu quero pedir a Deus que abençoe a sua vida. Que essa graça, que esse favor imerecido de Jesus te alcance. Que esse amor de Deus te invada e que as consolações do Espírito Santo estejam sempre sobre você. Que você possa ler de novo esse texto de Lucas 9, de 10 a 17, para você se enxergar dentro dele de alguma forma e mudar a sua trajetória. E buscar esse Jesus. E cumprir esse ministério que você tem. E saber que o que você pensa que é pouco, para Deus, meu irmão, eu fico emocionado, é o suficiente para Ele multiplicar na sua vida, para Ele acrescentar nas pessoas que estão ao seu redor e ainda permanecer o seu cesto cheio. O Senhor liberou essa palavra no meu coração e pediu, compartilhe com eles. E eu estou compartilhando com você porque é uma palavra poderosa de fé e de certeza que Deus vai operar. E aqui eu me despeço de você hoje, sabendo que você e pedindo para que você esteja confiante e que você possa seguir as orientações que eu te dei. Se você não assistiu tudo, volte e assista, vai ficar gravado. Mas siga essas orientações. Que Deus possa abençoar a sua vida hoje e sempre.
Para você, eu deixo o meu grande beijo e desejo graça e paz do Senhor Jesus Cristo na tua vida.